estamos aqui nesta noite, Pai. Senhor amado Deus, agradecido mais uma vez por estar na tua casa, agradecendo, Pai, o teu santo nome. Ó Papai querido, nesta casa, Senhor da glória, aqueles que vieram, Pai, que desceram por essa escada, Deus, tome em tuas mãos a cada um, Papai querido. Ó Senhor da glória, que veio ouvir de ti, Papai querido. Senhor da glória, tome em tuas mãos a vida da tua filha, Pai, que vai nos trazer, Pai, a tua palavra, Senhor da glória. Pai, usa como o Senhor quer, Pai. Usa do jeito, Pai, que o Senhor quer. Senhor amado Deus, que ela venha falar de ti. Glória a Deus. Pai amado, tome em tuas mãos. Senhor amado Deus, ó Senhor da glória. Oh Deus poderoso, porque Tu és maravilhoso, Deus santo, Tu és Deus poderoso. Ouça a Tua filha, Papai querido, abençoe, continue abençoando, Deus. Em nome do Senhor Jesus, e Tu és santo e Deus maravilhoso. Papai. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Podem sentar, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos em mais um dia para falar sobre os dons do Espírito Santo. Vamos ler agora o texto base que está em 1 Coríntios, capítulo 12, primeiro a seguir. Os dons do Espírito Santo. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversos Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de milagres, a outro, a profecia, a outro, o dom de discernir os espíritos, a outra a variedade de línguas e a outra a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Glória a Deus. Aleluia. E hoje eu vou falar sobre a operação de milagres. Louvado seja Deus. Eu coloquei aqui um resumo do que é a operação de milagres. Também conhecido como dom de maravilhas, dom de poder, é uma capacidade sobrenatural que o Espírito Santo concede a alguns crentes para manifestar o poder de Deus em ações extraordinárias que vão além do curso natural. Usado para proteção, suprir as necessidades dos outros, levar a cabo um juízo de Deus, confirmar o chamado de alguém e confirmar a palavra pregada. Esse é um resumo bem pequeno do que é a operação de milagres. Bem pequeno mesmo. E aqui na Bíblia nós encontramos vários versículos falando de várias operações que aconteceram. Operações para quê? Operações de milagres para a palavra do Senhor ser confirmada, para o Senhor mostrar o seu poderio ali naquela hora. E aqui tem vários versículos que nós podemos ler que mostra que a operação de milagres é algo sobrenatural, que vai além do que a natureza, do normal da natureza. Foge à nossa natureza humana, foge à ciência. É algo realmente sobrenatural. E eu separei aqui, para a gente estar lendo, Êxodo 7, que é ali quando Moisés e Arão vão diante do faraó. E ali o Senhor deu a instrução para Moisés o que ele iria fazer. E ali Deus ia mostrar o seu poderio, ia mostrar que estava com Moisés,
confirmar a autoridade divina de Moisés ali para Faraó. Vamos ler em Êxodo 7, 10. Diz assim o 10. Então Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e ela transformou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores e os seus magos do Egito. Fizeram também os mesmos com os seus encantamentos, porque cada um lançou sua vara e transformaram-se em serpentes. Porém, entretanto, a vara de Arão engoliu as varas deles. Faraó, ele falou assim, eu também vou mostrar que eu tenho poder. Porém, quando os encantadores, os magos fizeram lá o encantamento, fez até aquele ponto, só que a vara de Arão engoliu as outras. Então, o Senhor, ele mostrou, eu sou poderoso. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, essa operação de milagres foi ali para mostrar para Faraó que Deus era com Moisés, Deus era com Arão. Então, irmãos, a operação de milagre, ela sempre vai ser para confirmar uma grande obra do Senhor. Vai ser sempre para confirmar uma palavra que foi pregada. Vai ser sempre para confirmar que o Senhor está com aquela pessoa. Sempre vai ser isso, a operação de milagres. E a operação de milagres vem de quem? Tudo vem de Deus. E a operação de milagre aqui nesses versículos nós vamos ver o poderio do Senhor. Ele é dono de tudo, tudo vem dele e ele faz como ele quer. E os dons, irmãos, que nós estamos aprendendo ao longo desses estudos, os dons, o Senhor, ele dá a quem ele quer. Ele distribui, está disponível à sua igreja, para quem quer. Porém, irmãos, nem todos vão receber. Por quê? Porque, irmão, muitas vezes a pessoa não busca. Muitas vezes a gente não tem aquele compromisso, eu quero o dom, eu vou buscar, eu vou ter um tempo com Deus de sacrifício, de pedir realmente ao Senhor. Porque quando a gente quer uma coisa, a gente insiste. A gente tem aquele tempo de insistir, de sempre estar com aquele pensamento, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Então, irmãos, vamos ler aqui em Êxodo 14, já que estamos em Êxodo. Eu também marquei aqui Êxodo 14, quando Moisés, através do Espírito de Deus, ele abre o mar. Irmãos, isso é algo sobrenatural, é algo que não é normal. Você não ouve falar, olha, o mar se abriu ontem na praia. Não, irmãos, isso foi algo sobrenatural. Êxodo 14, 21 e 22. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. Então o mar tornou-se seco e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. E as águas foram-lhes como um muro à direita e à esquerda. As águas se tornaram em muros. Isso é algo que vai totalmente ao contrário da natureza. O que é o natural do mar? O mar vai para lá, vem para cá, vai para lá. Às vezes as ondas elas aumentam um pouco quando o mar está tortuoso. Isso é o normal da natureza. Mas abrir um caminho no meio do mar para o povo passar a pés secos é algo que foi uma operação de milagres. O Senhor usou Moisés. E aí o povo viu mais uma vez a autoridade de Moisés, a autoridade divina de Moisés, mostrando mais uma vez que Deus era com Moisés. Louvado seja Deus. E podemos ver aqui também, irmãos, algo que fugiu do natural, que foi algo sobrenatural, foi uma operação de milagres, que é em Atos capítulo 8, versículo 39. Vamos ler. Que foi quando Filipe foi arrebatado. Atos, capítulo 8, versículo 39.
E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco. Então, jubiloso, continuou o seu caminho. Aqui mostra, Filipe foi ensinar o eunuco, estava ali esclarecendo as escrituras para ele, né? E aí, chegou até a batizá-lo, e depois que terminou aquele encontro, ele foi arrebatado. O normal seria o quê? Filipe seguir viagem ou a pé, Filipe pegar uma carona com o eunuco, ou Filipe subir em algum animal e continuar o seu caminho. Mas não, ele foi arrebatado. Aconteceu uma operação de milagres ali naquele lugar. Algo diferente, algo extraordinário aconteceu ali naquele encontro. E essas coisas, irmãos, o eunuco, ele ficou jubiloso com aquilo que aconteceu. E quando há a operação de milagres, quem assiste, irmãos, fica admirado, fica contente, fica feliz, ali aumenta a fé da pessoa. É para isso que servem os dons, irmãos. Para o trabalho da igreja, para o trabalho crescer, para quem assiste, a fé aumentar, ali as pessoas glorificarem a Deus. Porque a operação de milagres, ela vai fazer com que a glória de Deus, ela seja ali revelada, seja manifestada e seja o que? Aplaudida. Não é quem fez a operação de milagres que tem que ser aplaudido. Não, é quem deu. A fonte é quem? É Deus. Deus que fez a operação de milagres através do seu servo, através da sua serva, através de uma criança, porque a Bíblia diz que está disponível a igreja. Glória a Deus. Não fala, está disponível ao pastor. E também não é o pastor que distribui os dons. Não é, porque muitas vezes se fosse o pastor, ele ia olhar para a gente, como Samuel olhou ali para os filhos de Jessé, eu acho que é esse, que é alto, que é bonito, então é esse, vou entregar para esse. Não, porque Deus, ele não vê como o homem vê. Por isso que não são os homens que distribuem os dons, é o próprio Espírito de Deus que distribui os dons. Louvado seja Deus. Obrigado, Jesus, por isso. Vamos ler aqui em Atos 13, irmãos. Mais algo extraordinário que aconteceu. Atos 13, versículo 9 ao 12. Que foi quando Paulo estava ali numa missão, pregando, fazendo uma obra ali naquele lugar, para o procônsul. E ali tinha um mágico, o Elimas, que estava atrapalhando, mas era algo espiritual. E Paulo, vendo aquilo, Paulo fez algo, uma operação de milagres. Uma operação de milagres que eu vi que foi meio ao contrário. Porque Jesus, quando ele se encontrava com o cego, ele falava assim: cego, tenha vista. E o cego enxergava. E aqui, como esse homem estava atrapalhando ali, atrapalhando o que Paulo estava fazendo, Paulo olhou para ele e disse assim, no 10: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. E foi bonzinho, porque falou por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando a roda buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Louvado seja Deus. Mais uma vez, algo sobrenatural que aconteceu aqui neste lugar. Uma operação de milagres. Um homem, irmãos, cheio de Deus. O Espírito Santo concedeu aquilo. Olha, você vai ficar sem ver por algum tempo, você está me atrapalhando. E aquele homem que viu aquilo, ele ficou admirado, ele ficou maravilhado e ele creu na palavra. Vocês viram que eu falei aqui que o dom de operações de milagres, ele também confirma o chamado de alguém, confirma a palavra pregada? Então aqui nesse caso confirmou que Deus era com Paulo. Louvado seja Deus.
E aqui também, irmãos, como eu falei, para que é usado a operação de milagres? Também é usado para levar a cabo o juízo de Deus. E vamos ler aqui Atos 5, que fala sobre Ananias e Safira. Atos 5, bem conhecido dos irmãos. Eles eram um casal, venderam a propriedade, vou correr um pouco, venderam a propriedade, combinaram de mentir ao Espírito Santo. Em primeiro lugar, eles mentiram. E aí, ele foi chamado. Vendeu a propriedade por tal? Sim, vende por tal. Continuou com a mentira. Caiu morto diante do servo de Deus, na mesma hora. Chamaram a esposa dele. Vendeu a propriedade, portanto, ela continuou a mentira, sem saber que o marido já tinha sido levado. E ela caiu morta também. Na mesma hora, caiu morta e foi levada. Mentiu ao Espírito Santo de Deus, irmãos. E aconteceu essa operação deles caírem na mesma hora. Irmãos, quantos irmãos, às vezes, pessoas pecam contra o Senhor e acham que está tudo ok, mas não está tudo ok. O Senhor, Ele tudo vê. Nós não podemos mentir para o Espírito Santo. E aqui, a operação de milagres, ela levou a cabo o juízo de Deus para Ananias e Safira. Aqui em João 2, versículos 7 a 11, fala de Jesus. João 2, versículos 7 a 11. Jesus transforma a água em vinho. O que é o normal, irmãos? O normal é amassar a uva, acontece a fermentação e vai virar o vinho. Isso é o normal. Mas o sobrenatural de Deus, naquele dia, foi o quê? O vinho acabou. O anfitrião da festa ia passar vergonha, mas Jesus, ele entrou em cena. E ele pediu para os serventes pegar as talhas cheias de água, e só os serventes sabiam que era água pura. E a água, na hora que foi servida ali, era vinho, e do melhor vinho. Uma operação de milagres, irmão, extraordinária, que é falada hoje até por pessoas que nem estão na igreja. Elas comentam sobre essa operação de milagres, porque é algo grandioso, irmãos. Foi algo além, é algo que a medicina, a física não consegue explicar. Foi uma operação de milagres grandiosa ali naquela festa de casamentos. Louvado seja Deus. Jesus ama casamentos. E aqui também, irmãos, em Josué 3, eu estou correndo, Josué 3, versículo 7, eu pulei aqui alguns para não ficar muito longo. Josué 3, aqui fala, Josué 3, quando o Jordão se abriu. Novamente, algo extraordinário que aconteceu. Porque o Senhor, na operação de milagres, é isso, irmãos, é algo ativo. Quando você está esperando algo, você está esperando, você está no seu lugar e está esperando. E na operação, não. Na operação, o Senhor usa alguém para fazer. Ela está em ativo, ela está em ação. Aqui, Josué 3. Aqui, 7. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Mais uma vez, a operação de milagres aconteceu para Deus confirmar que, assim como ele foi com Moisés, ele também era com Josué. Aleluia! No 13 diz assim: porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés do sacerdote que levam a arca do Senhor de toda a terra repousem nas águas do Jordão, as águas do Jordão se separarão. As águas do Jordão que vem de cima pararão amontoadas. O 17. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes, em seco, no meio do Jordão, e todo Israel passou a seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Louvado seja Deus. Aconteceu aqui uma operação de milagres, operação de maravilhas. Deus se mostrou mais uma vez aqui com Josué. E
por que Deus se mostrou? Aqui em Josué 4:24, diz assim, ó. Para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. Para que Deus se mostra dessa forma? Porque há essas operações de milagre. Deus, Ele quer que o povo o reconheça. Eu sou todo-poderoso. O poder está em minhas mãos. Eu sou grande. Louvado seja Deus. Engrandecido é o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E aqui em Josué, irmãos, algo extraordinário de novo. Josué 10, versículo 12 a 14. Josué capítulo 10, 12 a 14. Que foi, irmãos, quando Josué orou e o sol e a lua pararam. Louvado seja Deus. Isso não é normal, irmãos. O normal, o sol nasce, aí tem o tempo dele, aí ele vai, dorme, aí a lua aparece. O normal é isso. Só, irmãos, que Josué ele precisava que o tempo fosse prolongado, o dia fosse prolongado para aquela batalha ser concluída. E ele orou. E o sobrenatural de Deus aconteceu, irmãos. E ninguém explica Deus. Ninguém explica isso que aconteceu. O sol parou, a lua parou. Grande é o nosso Deus, em poder e glória. E Ele se mostra, irmãos, para mostrar. Eu estou com vocês, vocês vão vencer essa batalha. E assim foi. Louvado seja Deus. E aqui também, irmãos, fala sobre 2 Reis, 1, versículo 9. 2 Reis 1, versículo 9. Quando Elias fez fogo cair sobre o capitão e os seus homens. O rei estava chamando Elias e o capitão foi lá com seus homens e Elias falou assim, e eles falaram assim, você é homem de Deus. Vamos ler lá. Reis, 2 Reis. Segunda Reis 1. Glória a Deus. Então o rei enviou um capitão de 50 e subindo a ele, porque eis que estava sentado no cume do monte, disse-lhe, homem de Deus, o rei diz, desce. Mas ele respondeu e disse ao capitão de 50, se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo do céu desceu e consumiu a ele e aos seus 50. E tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50 com os seus 50. E ele lhe respondeu dizendo, homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. E respondeu Elias, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e os teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e o consumiu, e ele aos seus 50. E tornou o rei a enviar um terceiro capitão de 50 com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e chegando pôs-se de joelho diante de Elias suplicou. E só não veio o fogo do céu novamente, porque o anjo falou, pode descer com ele. Porque senão ia descer fogo de novo do céu. Isso foi algo, irmão, sobrenatural. Algo, o homem orou e aconteceu conforme ele pediu. Através da operação de milagres. E com isso, irmãos, os povos até hoje veem e conhecem a grandeza do nosso Deus. Louvado e agradecido ao Senhor. E como eu já disse, a operação de milagres sempre trará a glória de Deus, porque tudo é dele, né, irmãos? Glória a Deus. E também, irmãos, em 2 Reis 6, 6, um machado que flutuou, um ferro que flutuou. Não vemos ferro flutuar. Flutuar é para coisas leves. É um isopor, às vezes um papel. Agora ferro, irmãos, isso foi uma operação de milagres que aconteceu. A operação de milagres sempre vai ser isso. Algo que foge ao natural, foge à ciência, foge à física.
Isso é a operação de milagres. E aqui no 6, e disse o homem de Deus, onde caiu? E mostraram ele o lugar. Cortou o pau e o lançou ali e fez flutuar o ferro. Flutuar o ferro, está na Bíblia. O nosso Deus fez o ferro flutuar. E sabe o que eu acho interessante, irmãos? As pessoas pensam, Deus só está preocupado com coisas grandes. Deus, ele só faz se for uma coisa que tem que ser grande. Irmãos, o machado, deixa para lá, perdeu, a gente arruma outro. Não. Deus, ele se importou ali com aquele machado que era emprestado. E ali o homem de Deus fez com que o machado flutuasse através de uma operação de milagres. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E aqui, irmãos, também vai falar que os sinais seriam Filipe. Os sinais, eles precisam nos seguir, irmãos. Os sinais, aqui em Atos 8:6. Vamos ler Atos 8:6. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e via os sinais que ele fazia. Fazia através de quem? Através do Espírito Santo de Deus. Porque é precioso para o Senhor que ele se mostre e as pessoas venham se convencer que só ele é o caminho, só ele é poderio, só ele faz tudo, irmãos. E foi isso, irmãos. A operação de milagres que aconteceu na Bíblia, tem várias outras. As pragas que houveram ali no Egito foram operações de milagre. As 10 pragas, as águas em sangue, infestação de rã, piolhos, enxames de mosca, peste no gado, úlcera nas pessoas, chuva de pedra, infestação de gafanhoto, escuridão, morte dos primogênitos. O Senhor estava se mostrando para o Egito. Eu sou todo-poderoso. Vocês têm vários deuses que vocês veneram, mas eu sou todo-poder. Porque os seus deuses não têm poder contra as pragas que eu lancei. Nenhum Deus teve poder sobre as pragas que foram lançadas. E essas pragas, irmãos, foram a operação de milagres. Para ali mudar o coração de Faraó, para se mostrar ao povo que ele era o dono do poder. Glória a Deus. E assim, irmãos, o Espírito Santo, ele dá a quem quer, como eu já falei. E o Senhor, irmãos, ele pode dar os dons do Espírito Santo a quem ele quer, num piscar de olhos. Amanhã pode acordar, a irmã Tereza recebeu o dom de profecia, a irmã Simone recebeu o dom de profecia, o dom de milagres, o dom de operação de milagres, vários dons. No outro dia a pessoa receber. Porém, irmãos, não é assim que acontece. Porque o Senhor quer que nós venhamos buscar. O Senhor quer que a gente tenha uma busca, que a gente sente, que a gente venha estudar, que a gente venha se preocupar em querer mais de Deus, em se mudar do Senhor, irmãos. Muitas vezes a nossa prioridade é outras coisas. Primeiro eu quero minha faculdade, primeiro eu quero casar antes que Jesus volte, primeiro eu quero ter minha casa antes que Jesus volte. É tudo do material antes que Jesus volte. Mas e os dons? E os frutos do Espírito que nós temos que estar sempre regando, plantando no meio do povo. Irmãos, os Espíritos, os dons, eles são para o crescimento da igreja. A igreja precisa. Precisamos ver os milagres do Senhor. Precisamos ver que a palavra é confirmada a cada dia. Para que nós venhamos crescer em conhecimento, crescer em fé. Que nossa fé venha a ser aumentada. Muitas vezes a gente não quer. Muitas vezes a gente quer, mas não quer tanto. Porque quando a gente quer muito, a gente insiste. E muitas vezes falta isso. O insistir. E aqui, irmãos, o propósito dos dons. Edificação da igreja. Capacitação para a proclamação do evangelho. Edificação pessoal. Edificação coletivas. São ferramentas divinas que, quando usadas corretamente, promovem o bem comum, a unidade da fé e o avanço do reino de Deus. Deus é a fonte de todos os dons. A fonte dos dons está aqui. Basta a cada um de nós querer buscar a fonte que é o Senhor. E para encerrar, irmãos, eu vou ler em João 7, versículo 37. Para encerrar com os irmãos. E que
esse estudo, irmãos, nós venhamos a não faltar, a querer aprender mais, porque é coisa gloriosa. Louvado seja Deus. João Glória 7, a Deus, aleluia. João 7, 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Sede de quê, irmãos? Sede de vida nova. Sede de vida espiritual diferente. Sede de ver a nossa fé aumentada. Sede de conhecer mais de Deus. Sede de buscar Ele, irmãos. Sede de tudo que vem dele, que é tudo bom. Tudo que vem do Senhor é bom, irmãos. Na Bíblia não ensina nós fazermos nada de ruim. É tudo de bom. Irmãos, se todas as pessoas viessem ao Senhor com sede, nem prisões não precisaria existir aqui na terra. Porque a pessoa que ela tem Deus, ela é diferente. Ela não quer fazer mal a ninguém. Ela não quer prejudicar ninguém. Ela quer ajudar. E ela sabe que só deve amor ao próximo. Irmãos, que nós venhamos usar os dons que o Senhor tem para nós, que é de graça. Que nós venhamos usar os dons que Ele tem para nós, com responsabilidade, com amor e com zelo. Porque o nosso Deus, Ele é zeloso. Eu agradeço a oportunidade, Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus, né, irmãos, por esse ensino. E as irmãs aqui estão afiadas, né? Nós já falamos, ainda bem que eu já falei, viu, direito? Vocês vão falar depois aí, viu? Está afiado, porque as irmãs estão afiadas aí para trazer a palavra do Senhor. Né? E é bem assim mesmo, né, irmãos? Deus tem abençoado aí as nossas irmãs, tem abençoado os nossos irmãos, né? E cada dia mais nós estamos descobrindo, assim, o que Deus pode fazer através dos nossos irmãos, né? Através de cada um. Basta que nós nos colocamos na brecha, que nós colocamos à disposição, né? Para que Deus possa, para que Ele pode operar, porque Ele pode operar na nossa vida, né? Vamos estudar, a irmã Liane falou bem, a irmã Sara falou bem, entendeu? Assim, estudos que não vai deixar ninguém para trás, não, né? Assim, e vai ficar, eu não sei falar, não, de maneira nenhuma. As irmãs, graças a Deus, né? Agora vai vir a nossa irmã Zeli, depois vem a nossa irmã Tina. Eu creio que o nível vai ser esse, cada dia subindo um pouquinho mais, né? O nível, né? E na próxima terça-feira vai ser o Nery. Ele falou que vai começar a estudar desde agora. Na próxima terça-feira, o Nery que vai estar falando, né? E que Deus, assim, Deus continue abençoando a vida dos nossos irmãos, né? Deus continue usando cada um para falarmos a palavra de Deus. Mas eu não tenho nenhum, assim, como os irmãos costumam usar uma palavra, né? Nenhum melindre, vamos dizer assim, nenhum melindre, né? Assim, eles têm lugar que só o pastor quer falar, só o pastor quer falar porque tem assim, vamos dizer assim, vocês têm medo de ter alguém que fale melhor do que ele? Eu não tenho nenhuma oposição a isso. Estamos aqui para aprender com os irmãos, estamos aqui para fazer a obra de Deus, né? Estamos para fazer a obra de Deus, né? E que os irmãos venham contribuir cada dia mais através da palavra de Deus para o crescimento, né, da sua obra, que nós venhamos descobrir aqui bons ensinadores, boas ensinadoras, né? Para a nossa escola dominical, para nossos cultos, para os nossos grupos, e que Deus continue abençoando cada um dos nossos irmãos. Irmãos, eu esqueci de falar, domingo é sábado que vem a nossa Santa Ceia, os irmãos já sabem, nossa Santa Ceia, temos a nossa consagração aqui pela manhã, né, da mesma forma, e estaremos aqui arrumando a congregação para o nosso culto à noite de nossa Santa Ceia. E também, que assim, às vezes chegou muita gente e acaba esquecendo, queria fazer um agradecimento aos irmãos pela vida do meu neto, os irmãos oraram, que essa igreja orou, né? Pela vida da Isabela, né? Que ela está com aqueles problemas, aquelas dificuldades, né? Deu aquele coisa que entortou a boca dela, né? Ficou com a boca torta, o olho entortou, ela ficou toda paralisia facial. Eu nem sabia que mulher grávida dava isso, mas diz que é uma coisa mais comum, né, nas mulheres que estão grávidas, né? Deus abençoou, né? A criança nasceu. Glória a Deus, aleluia.
No primeiro momento, vamos falar, ele não chorou, né? Demorou para chorar. O médico queria até levar ele para a UTI, né? Mas depois nós deu uma batidinha ali, chorou aí. E a ventilação dele estava em 70%, não é isso? Respiratório, ao nascer, já estava em 70%. Mas Deus abençoe, deu tudo certo, e está uma criança saudável, né? Então, queria agradecer aos irmãos pelo até falar domingo, mas acabei esquecendo, né? Deus continue abençoando a vida dos nossos irmãos, né? E a bênção minha é a bênção dos irmãos também. E a bênção dos irmãos também é a bênção minha. A bênção minha também. Amém? E na quinta-feira, irmãos, estaremos aqui novamente para juntos ouvirmos uma palavra da parte de Deus. Amém? Vamos ficar. E amanhã, aparece aí, irmão José. Aparece aí, irmão José. Amanhã ensaio dos varões, às 19 horas. 19 horas ensaio dos varões amanhã. Vamos incentivar os outros aí a vir. Liga para os outros. Para estar aqui às 19 horas. 19 horas nós estaremos aqui ensaiando para... Quinta? Amanhã. Amanhã, quarta-feira. Você já chega de manhã, põe ódio para despertar, para você não perder a hora. Então nós estaremos ensaiando, irmãos, porque marcamos para 16 horas, mas os irmãos não têm dificuldade de vir às 16 horas, né? Porque às 17 já tem ensaio com as irmãs, né? Então, por enquanto, nós vamos fazer nas quartas-feiras esse ensaio dos varões aí para a nossa festividade no mês de julho. Amém? Irmãos, estava conversando com o Derivan aqui e eu acho que nós vamos suspender a escola de domingo. Que é dia das mães, as irmãs aí, alguns querem ir para a casa dos seus filhos, ou os filhos aí para suas casas. Então, nós vamos suspender. A Renata vai para o Arujá, outros, né, uns vai para o canto, vai para o outro. Então, a gente suspende a escola de domingo e no outro domingo, o irmão dele vai dar uma filtrada nessa escola de domingo agora e continua a outra. Amém? Os irmãos concordam? Tá bem, irmãos? Então, domingo nós não teremos escola, teremos um culto à noite. Conta com os irmãos, vão para casa dos seus parentes aí, comam bastante, com a mãe, mas à noite seja no culto, viu? Nós juntos adoramos o nome do Senhor. Vamos ficar de pé e vamos terminar em oração. Se puder trazer a mãe, melhor ainda. Né? Adelson, vem aqui orar. Nós terminamos. Estás bom com o Pai, Senhor? Amém. Senhor, nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, te agradecemos por mais uma noite gloriosa na tua presença, pela tua palavra, pelos louvores entoados, por cada irmão que aqui pôde estar, Senhor, para te glorificar e apresentar o seu culto racional de adoração a ti. Pai, contempla, levando o Senhor debaixo da tua mão potente, guardando e livrando, dando, Senhor, o que é necessário a cada um conforme a medida que cada um peça no seu coração, Pai. É por isso que nós te pedimos, desde já te agradecemos, Senhor, porque tu conheces, Senhor, desde a planta do pé, o fio de cabelo da nossa cabeça. Leva, Senhor, debaixo da tua mão potente, nos livre, nos guarde, e nos dê uma quarta-feira abençoada em teu nome, Pai, porque tu conheces a necessidade de cada um dos teus filhos e aqueles que não puderam estar aqui nesta noite, que o Senhor venha derramar as tuas bênçãos sobre as vossas vidas, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Também pedimos para aqueles que se encontram enfermos, Senhor, acamados, doentes, para que o Senhor venha dar o livramento, venha dar a cura, venha ser o médico dos médicos, para que eles possam glorificar, exaltar e bendizer o teu santo nome. É no nome do teu Filho amado que nós te pedimos e desde já te agradecemos para todo sempre. Amém. A graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo do Senhor estejam com todos. Todos digam amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Cumprimente o seu irmão. Não se apresse a sair da casa do Senhor, não, viu, irmãos?